publicava com dado em bases oficiais, com base em dados oficiais, perdão. 700 mil mortos, 11º país mais populoso do mundo, porém, na média, mortos por Covid, população, o segundo, só atrás do Irã. Professor, por que nós chegamos a esse número? 11º país mais populoso, mas o segundo com mais mortes vítimas de Covid, dados do Our World in Data, um segmento também, um instituto que tanto nos ajudou durante a pandemia a entender o que estava se passando no mundo todo. Então, o segundo com mais mortos, o 11º com mais gente, professor. Olha, Colombo, quando você estava apresentando inicialmente esse gráfico há minutos atrás, que você reapresentou agora, eu estava aqui olhando e pensando, Colombo, o seguinte, quantas guerras, eu digo isso porque eu também estudo, tento me aventurar pela história militar, nós tivemos no mundo, em tão curto espaço de tempo, quando você fez o recorte dos 100 mil mortos, num espaço muito curto de tempo, nós tivemos. É muito difícil encontrar. Provavelmente você tem os mortos da bomba de Hiroshima, né? Naquele momento, não sei, um pouco mais do que isso, de 100 mil, 130 mil, da bomba atômica jogada em Hiroshima. Isso foi o governo Bolsonaro só naquele período. Você imagina no período mais amplo, né? O ministro Mandetta escreveu um livro em que ele expõe os dilemas dele, especialmente no Ministério da Saúde, no início da pandemia, e a resistência que ele encontrou por parte do presidente da República. Nós assistimos, e a CNN mostrou ao vivo, a CPI da pandemia. Nós vimos depoimentos ali, inclusive da doutora Luana, estarrecedores, né? Que nós ficamos atônitos. Eu me lembro que tinha pessoas que queriam dissertar sobre a doença e não sabiam nada da doença. Eu não me esqueço de vários depoimentos de uma senhora, quando foi arguída pelo senador Otto Alencar. Ela desconhecia o beabá do vírus e da repercussão do vírus e como tratá-lo, né? Isso para dar um exemplo, entre tantos depoimentos. E o cabo Dominguete, de Alfenas, Minas Gerais, da Polícia Militar, que queria vender vacina e ganhar $1 por vacina. Ele foi recebido no Ministério da Saúde 20 horas depois do encontro que ele teve no restaurante em Brasília, no dia seguinte. E o CEO da Pfizer tentou 10 vezes ser recebido, não era recebido pelo governo. Então teve episódios terríveis que o responsável principal é o presidente da República, sim. Eu volto a recordar momentos lá dos anos 60, mais ou menos no Brasil, quando o Dr. Seib, Albert Seib, vinha ao Brasil no momento da vacinação, né, contra a paralisia infantil. Pô, o país parava. Nós éramos, eu estou usando o verbo no passado, espero voltar a usar no presente, o país que mais vacinava no mundo. E hoje nós temos sérios problemas com crianças, a gente não sabe se certas doenças vão voltar. Isso tem a ver com o presidente da República, né? Com a ação do então presidente da República. E esse gráfico, ele é devastador. Agora, qual é a pergunta que eu faço? Que eu estava fazendo para um amigo por telefone, porque eu estava lendo uma série de livros ontem, o Bilionários Nazistas, que é indispensável de leitura, vale lembrar, que saiu há pouco tempo. A maldade, porque no fundo tem uma questão que não é ideológica, é da maldade humana, né? Alguém vai falar assim, maldade você consegue conceituar? Claro que não, né? Mas você não tem noção de pertencimento. Quando morre 150 mil, alguém diz, eu não sou coveiro. Você não tem uma noção de que aquilo é parte de você, que um daqueles mortos é você. Eu morri na pandemia, porque eu não queria que tivesse 700 mil mortos. Quando a gente tem esse tipo de identidade, que ele nunca teve, a gente passa a ser humano. A gente passa a ser até cristão, que ele no fundo não é, e ser brasileiro. Então, em suma, eu fico muito triste, e mais com as pessoas. As pessoas não têm sentimentos. Aquele teu vizinho que você achava que era um cara legal, você viu que ele não era no último quadriênio, que ele não estava nem aí com a pandemia. Como explicar tudo isso? É a mesma coisa, em menores proporções, com a Alemanha nazista, né? Que eu estava estudando agora. Como explicar um campo de concentração? Quantas centenas de soldados você não tinha para controlar os milhões que lá morreram? E o que aconteceu com eles? Acabou a guerra, eles voltaram para casa, como se fosse uma vida normal. Como é possível, né? Aí não é uma questão filosófica da banalidade do mal, como diz a Hannah Arendt. É mais do que isso. Quando você vê a vida pessoal, leiam o Albert Speer, As Memórias. Então, que é o arquiteto preferido do Hitler. Então, é uma questão muito difícil que envolve questões do ser humano. Agora, voltar consagrado como herói depois de 700 mil óbitos, isso é inaceitável, é intolerável. Isso é mais uma mácula na história política brasileira.